Estamos agora no terceiro bloco desse programa rico mesmo de valores, de provocações, porque a vida não é tão macia quanto ela parece, né? Mesmo. Às vezes a gente simplesmente aceitar as coisas com a informação midiática que vem, não, compre isso, compre aquilo. Então isso às vezes mexe um pouco com os nossos valores. A gente precisa ter uma visão mais crítica. De que maneira que nós vamos ter uma visão mais crítica? Através do conhecimento. Então, livros são fundamentais. Livros são fundamentais. Se você não tem uma leitura... Chico, você sabe que eu estou tendo uma experiência fantástica? Quando eu comecei esse curso lá na faculdade, no princípio do ano, na primeira semana eu fiquei muito insegura, porque eu me sentia meio que incompetente para disputar um espaço do conhecimento com aquela turma de jovens que estava na minha sala ali. Mas de repente, qual foi a minha percepção? Eu tenho, evidentemente, alguns limites auditivos, alguns limites visuais que eu preciso dos óculos, eu tenho alguns limites, por exemplo, um jovem vai ler uma coisa, ele absorve aquilo na primeira leitura, eu tenho que ler 10 vezes para poder, não o entendimento, mas gravar determinados conceitos que eu necessito e tal. Mas de repente, o que eu percebi? Que eu tenho já sedimentado em mim, já tenho acumulado em mim toda uma história que eu nunca deixei de passear pela cultura também. Sem dúvida alguma. Durante a minha vida. A diferença enorme é essa. Nós tivemos uma formação, eu tenho 60 anos, então nós tivemos uma formação numa época em que a escola fundamental tinha muito mais peso, né? Hoje em dia passa-se as pessoas e elas continuam ignorantes, soltas pela rua, semi-letradas, né? Dizem-se letradas, mas são semi-letradas. Então, na verdade, o que nós temos é a necessidade de voltar à cultura como um processo de aquisição seguro, entende? Não como uma forma de consumismo, tá? Uma maneira mais profunda de lidar com essa realidade da transmissão da cultura, né? Que pode ser feita com mudanças políticas, com mudanças socioeconômicas. Insisto muito na palavra mudança, Marília, porque nós estamos numa época de candidaturas políticas, né? E muita gente fala de cultura, etc. e tal, mas sem sentir necessidade de fazer mudanças de fato, né? Então é uma época não de política, é uma época eleitoreira, é perigoso, tá? Então é fundamental que também o teu espectador nesse momento se dê conta de que é preciso escolher muito bem, selecionar muito bem entre os candidatos que ele tem à disposição dele. Esse daí é um ladinho assim, meio um caminho difícil para a gente entrar aqui dentro da minha posição. Mas o que eu acho fundamental, essa responsabilidade familiar do encaminhamento dos jovens. Sem dúvida. O que nós estamos percebendo... A família faz muito isso. O pai está lá vendo televisão, a mãe está lá no fundo fazendo não sei o quê. Você entra nas casas dos brasileiros e descobre uma realidade. As pessoas não compram estantes. Você sabia que as fábricas de imóveis do Brasil praticamente não fabricam estantes para livros mais porque realmente as pessoas não compram? Como é que pode ser um país consumidor de livros um país que não tem estantes nas casas? Mas televisão tem, e cada vez maior, né? Enormes televisões. Já saiu com 46 polegadas agora. Ontem eu passei numa loja, eu vi aquele monstro e eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, que tamanho de sala que a pessoa tem que ter para botar uma televisão de 46 polegadas. Exatamente. Porque nem enxerga a imagem direito se não tiver a devida distância, né? Cadê a cultura, para mim, está na estante, está na aquisição de livros. A cultura letrada é superior à cultura midiática e imagética, eu acho isso. Chico, nosso tempo está acabando. Vamos falar um pouquinho mais dos seus livros. Você já publicou 2 livros de contos, três livros de contos foram Norte Sombras, Dobras da Noite, Hóspedes do Vento, e esse quarto, O Estranho no Corredor, é romance, né? E esse que é o romance. E aquele ali é Minhas Memórias, que saíram agora, né? E esse que em são junho, as suas memórias. Aliás, eu me diverti muito com esse livro, não como uma ironia da diversão, mas pelo prazer
prazer de fazer parte desse teu universo de alguma forma, né? Você está aí ouvindo minhas histórias há muito tempo. Ela tem muita paciência, viu, espectadores? Ela tem muita paciência para ouvir minhas histórias. Paciência e prazer também de lidar com quem tem o que dizer, né? A minha relação com o Chico e a Vitória, companheira dele de muitos anos aqui, que realmente a gente não tem tido muito tempo para fazer nossos jantarzinhos. Falta tempo, né, Maria? Até nossos papos semanais por telefone de manhã aqui, a gente tá... Anda tudo muito escasso. Anda meio escasso, mas é a velha história. Não dá para perder a essência dessa troca, de jeito algum, né? Então eu realmente tenho uma satisfação muito grande em ter você nessa minha trajetória de vida como quase que um orientador mesmo pedagógico aí dentro do aprendizado da literatura. Mas é fácil lidar com a Marília, porque a Marília assimila as coisas com uma facilidade imensa e daí a pouco ela está até surpreendendo. Ela é o tipo do discípulo que rapidamente dá uma rasteira no mestre. Não, rasteira e você vai ser difícil, mas de qualquer forma a curiosidade realmente ela desperta a gente para a vida. Sem dúvida, a curiosidade é fundamental, viu? Não é? E a curiosidade é a não preguiça, né, Chico? E a não preguiça, é ir à luta, né, Maria? Ir à luta. Sair da passividade. Eu acho que as pessoas se estendem diante da televisão com bolacha Mabel do lado ou qualquer coisa do gênero e fica comendo e ouvindo e ouvindo e engolindo besteira sem parar. Não é assim que se vive. Vai à luta, saia de casa. É verdade. Tem todo um processo de vida, é um processo que você tem dois caminhos para escolher. Ou você se transforma numa pessoa que deixa uma história, ou você passa incólume pela vida. Porque morrer nós vamos todos mesmo. Agora, que história que nós vamos deixar para os nossos herdeiros? Aí outra coisa, não adianta deixar algum dia no banco, eles vão acabar torrar em 2 minutos. Deixem uma herança espiritual. Espiritual, uma herança cultural. Cultural que é fundamental. Né? Que essa não podemos perder. Chico, nosso tempo está acabando. Você tem as palavras finais. Eu quero agradecer a presença, o convite que me foi feito. E espero que o pessoal não se assuste com o meu tom um pouco veemente, em alguns momentos. Entusiasmado. Mas eu quero defender certos princípios que eu acho fundamentais. Um abraço para todos. Mas este é o Chico Lopes, é o grande escritor que está aqui em Poços de Caldas. A vida, ela é meio de passagem, né? Porque tudo que a gente faz sabendo que vai ter fim. Sem dúvida. Mas, de qualquer forma, os momentos que a gente usufrui, os momentos que a gente usufrui da cultura, das pessoas, da amizade, enfim, aquilo que nos acrescenta alguma coisa, sempre vai nos enriquecer e vai levar para bons caminhos. Muito obrigada pela sua companhia e na próxima semana sempre trazendo uma pessoa de valor da nossa cidade. Até a próxima.